beleza? E aí depois a gente sobe no YouTube, se alguém entrar depois do treinamento e precisar assistir, dá pra pegar por lá. Então, oi de novo para quem estiver vendo a gravação no YouTube. Aqui é um workshop de programação para o pessoal que vai fazer parte da turma de treinamento do Speed Game Dev. Hoje vai ser um negócio bem introdutório de computação para quem ou nunca viu programação ou está começando a ver programação. Dito isso, para quem já sabe mais programação, ainda assim vai ser algo mais ou menos útil, porque eu vou dar esse workshop usando a linguagem da Godot, que é GDScript. Godot é a engine de jogos que a gente usa no treinamento e no Speed Game Dev de maneira geral. E ela tem uma linguagem própria de programação, que é esse GDScript que eu falei. Eu vou dar o curso nele, então vai dar para você aprender a sintaxe. Se você já sabe programar, pelo menos serve para já engatar e aprender como que funciona o GDScript. Aí aqui eu tentei deixar uma tela mais ou menos organizada, de um jeito que a gente consiga ver o código, consiga ver diagramas que eu precisar desenhar para explicar a coisa. E aqui o que eu fiz, eu montei um demozinho muito simples que dá para você colocar bombas e explosões em posições na tela e escrever texto, pra gente só poder ter uma demonstração visual das coisas que a gente está fazendo, assim. Então, eu vou explicar tudo com calma, mas isso aqui é só um negócio de exemplo, isso não é um jogo, isso não faz sentido num jogo de verdade, é totalmente didático. Deixa eu ver o que mais. Ok. Fora isso, para quem for participar do treinamento aí, lembrando então, depois de hoje, amanhã vai ter um workshop sobre desenvolvimento com a Godot, que vocês vão realmente aprender coisas de como montar um jogo, e aí vai ser com o Luciano, que está aqui com a gente. E de tarde, às 5 horas da manhã, vai ser a abertura do treinamento, onde a gente vai explicar exatamente como que vai ser os projetos, como que são os prazos, e a gente vai formar as equipes. Cada equipe vai ter um tutor e outras coisas que a gente vai explicar com mais calma amanhã, mas se sobrar um tempinho aqui, se vocês tiverem dúvida, eu posso explicar. Eu vou tentar fazer esse workshop em 1h30. Eu vou precisar sair daqui uns 20 minutinhos para me despedir aqui que o meu irmão vai viajar. E aí eu volto. Então vou ter umas pausas aí, talvez eu faça outra pausa no meio se eu ver que tá muito puxado. E se eu estiver indo muito rápido, podem me avisar. E se ficarem com qualquer dúvida, podem perguntar a qualquer hora. Eu não consigo ver o chat muito facilmente, então eu vou pedir para quem tiver uma dúvida ou ver que alguém perguntou alguma coisa, abrir o microfone e me falar. Lembrando que a sua voz não vai estar sendo gravada, então tudo bem. Só o meu microfone está sendo gravado, então podem falar à vontade. Ok, então vamos falar sobre programação. Deixa eu ver aqui meus desenhos, eu vou rabiscar um pouquinho. Então, quando a gente fala de programação, a gente está falando de fazer programas de computador, coisas que vão rodar no seu computador e fazer coisas. E aí, só para entender o que um programa pode fazer, a gente precisa entender muito, muito simplesinho o que um computador faz. De maneira muito, muito simples, todo computador tem o que a gente chama de CPU, que é um lugar que faz contas. É literalmente isso. CPU é alguma sigla que vai significar eu faço contas. E aí ele faz contas só usando o número e ele escreve e lê esses números em diversos lugares diferentes. Ele pode, por exemplo, escrever é, no que a gente chama de memória RAM. Ops, ficou torto. Ele pode escrever. Eu vou conseguir mover isso aqui. Pode escrever, por exemplo, na sua placa de vídeo, e aí com isso ele consegue desenhar coisas na tela. E outro lugar importante que ele consegue escrever é no seu HD ou SSD, que é onde ele vai persistir dados. Então, seus saves dos seus jogos, arquivos que você baixar, tudo ele tem que escrever no seu sistema. Tudo isso aqui são formas diferentes de memória que a CPU vai escrever. E a maneira que ela faz isso. Nossa, tá mais lento do que eu imaginava aqui. Tudo bem. A maneira que ela faz isso é usando o código. E essa parte aqui que está aparecendo para vocês tem essas palavras aqui. Em geral, o código vai ser uma linguagem de programação. Ela já vai usar termos em inglês, normalmente. E aqui eu vou usar tudo em inglês também por convenção. Mas essa linguagem de programação e os tutoriais que a gente vai passar depois tem em português, se precisar, o material de aprendizado.
E código de computação, de programação, nada mais é do que uma sequência de instruções ou uma sequência de comandos que a gente está dando para a CPU fazer sobre essas diferentes formas de memória. Então, por enquanto, tudo que está aqui não precisa entender tudo, eu vou explicar tudo eventualmente. O importante é, quando a gente rodar esse exemplo aqui que eu estou rodando, ele vai começar aqui da linha 6. Ele vai rodar o que tiver a partir da linha 6 em sequência. E aí aqui eu criei alguns comandos para a gente usar, meio de brincadeira aqui, que é um comando que ele cria posições em uma posição XY da tela. Então vocês devem estar vendo ali que aparece 3 bombas aqui na janela, que são exatamente essas 3 coordenadas que eu coloquei aqui. Então a primeira coordenada é no eixo X, a segunda coordenada é no eixo Y, que vai de baixo para cima. E aí elas são posicionadas ali. E fora isso eu botei também um comando para a gente poder escrever coisas ali naquela caixa de texto. Então eu posso escrever oi, se meu teclado deixar. Então aí eu salvo aqui, e aí eu posso só apertar Run de novo, que ele vai rodar. Ele vai rerodar aquelas coisas desde o começo. Então ele recria as bombas e recoloca o oi. E aí agora dessa vez tem um oi, então ele coloca um oi lá embaixo. Ele executa em sequência. Isso significa que você usar, por exemplo, um comando que eu tenho aqui, que é de esperar um pouco, ele vai fazer cada coisa de uma vez. Então ele vai colocar uma bomba, esperar um segundo, colocar uma bomba, esperar um segundo, colocar uma bomba, e aí depois ele vai dizer oi. Então, esse aqui por enquanto esses comandos vão ser uma caixa preta mesmo. Vamos só decorar que eles funcionam, depois eu vou explicar melhor o que está acontecendo. Mas, então, só para a gente tentar mais ou menos entender qual que é a lógica do nome desse comando. Então, eu tenho um nome aqui, que é o nome do comando. Os nomes, fui eu que defini esses nomes, eu tentei usar nomes que tentam ser autoexplicativos, então é adicionar uma bomba na posição XY no jogo. Aí toda bomba tem que ter um nome, isso aqui não é normal em um jogo, tá? Eu fiz isso só por questões didáticas. E aí tem o X e o Y que eu falei. E aí ele segue esse formato de ter um abre parênteses, separar esses valores usando vírgula. Então, eu só estou executando um comando e todo comando tem o que a gente chama de parâmetros, né? Que é como ele vai executar esse comando. Então, eu vou adicionar uma bomba com tal nome, em tal posição, coordenada x, em tal coordenada y. Vamos ver esse negócio rodando. Leva uns segundinhos aqui para salvar. Coloca uma bomba, espera um segundo, coloca uma bomba, espera um segundo, coloca uma bomba e aí bota oi. Beleza? É uma sequência, as coisas acontecem na ordem e vai de cima para baixo. Tá fazendo sentido até aqui? Eu vou entender que sim. Beleza. Tá. Mais pra frente, a gente vai ver que não necessariamente as coisas acontecem na ordem. A gente consegue controlar a ordem que as coisas acontecem, porque, como eu falei, tudo acontece em algum formato de memória e código também está na memória. Então a gente consegue, se a gente quiser mudar, se eu paro de ler esse negócio que está no código, vai ler em outro lugar. E ela consegue pular, fazer pulos e ler as coisas fora de ordem. A gente vai ver isso mais lá pro meio para frente do workshop. Então, dados esses comandos básicos, vamos começar explicando, como eu falei, a CPU só trabalha com números. Vamos ficar explicando então quais são esses tipos de dados que um programa consegue usar. Deixa eu ver aqui meu roteiro. Okay. Sim, da mesma maneira que eu consegui criar comandos novos, vocês também vão poder criar comandos novos. Eu vou mostrar como faz isso também depois. Então, vocês já devem ter ouvido falar que quando o computador guarda dados, ele guarda tudo na forma de zeros e uns. Isso é verdade. Então, em algum lugar do seu computador, todos os formatos de memórias, se você conseguisse entender os circuitos e decifrar o que está acontecendo ali, você vai encontrar um monte de 0 e 1. E a maneira como isso se torna tudo o que a gente enxerga na tela do computador é porque a gente consegue decidir como que a CPU interpreta esses números. Certo? Então, a coisa mais simples que ela pode interpretar é como um valor de verdadeiro ou falso. Se o negócio é 0, ele é falso. Se o negócio é 1, ele é verdadeiro. Então, por exemplo, a gente pode, num jogo, né, vou sempre usar o contexto de jogos para dar os exemplos, a gente pode dizer que um personagem está vivo ou morto, dependendo de um valor 0 ou 1 em algum lugar armazenado. Se a gente usar mais bits, mais valores de 0 e 1, né, a gente consegue representar coisas mais interessantes. Então, você pode representar um número inteiro. Como isso é representado não importa muito, tem a ver com matemática e números binários, outra coisa, mas o que importa é, se eu usar vários zeros e uns, eu consigo representar coisas mais interessantes. Uma delas, bastante comum, é o número inteiro, que pode ser a fase que você está no jogo, pode ser quantos inimigos ainda estão vivos na fase, coisas do tipo.
Algumas vezes a gente não quer trabalhar com números inteiros, a gente quer trabalhar com números decimais, números reais, né? Então tem também como manipular números que a gente chama ponto flutuante, que são números reais, números quebrados. Mas ainda em jogos é bastante comum a gente querer mexer em termos de coordenada. Deixa eu escrever essas coisas. Então, vou apagar tudo isso. Eu vou usar aqui só o negócio de escrever na tela. Então, por exemplo, como eu falei, true é uma palavra especial nessa linguagem de programação que representa o valor verdade. Também poderia escrever falso. Então, esses aqui são os valores do tipo true e falso. Quando eu sempre escrever true, sempre escrever falso, ele vai saber que eu estou usando um valor que representa a verdade ou falso. Eu posso escrever um número inteiro, então, por exemplo, 42. Como eu falei, eu posso escrever um número decimal. Eu vou conseguir. Por exemplo, aqui. Então aqui é um ponto. É importante usar ponto e não vírgula para fazer um número decimal. E a gente pode também fazer números de 2 ou 3 dimensões, né? Especificamente em jogos isso é muito útil, porque um número em 2 dimensões é uma posição na tela, como a gente viu agora há pouco a posição da bomba. E um número em 3 dimensões pode ser um número no espaço 3D do jogo também. Aí para fazer esse número a gente usa esse cara aqui chamado Vector 2. Eu não vou usar o de 3 dimensões, vou usar só o de 2 dimensões. E aí a gente pode por exemplo, aqui seria a coordenada x igual a 10, y igual a 10. Né? É sempre na ordem xy. Eu salvo isso e eu rodo isso. E vai limpar. E vai só escrever aqui. Então eu não estou mais criando bombas, eu só estou escrevendo aqui. Então primeiro ele imprimiu verdade, depois ele imprimiu falso, um número decimal. Exatamente o que eu escrevi. Ele simplesmente coloca aqui em formato de texto para a gente enxergar o que ele está entendendo desses valores. Legal. Só que até isso, só que isso aqui sozinho isso é inútil. Tudo que eu estou conseguindo fazer é pegar um tipo de valor e colocar em algum lugar na memória. Eu preciso poder manipular esses dados de alguma forma, poder fazer conta com eles. Deixa eu ver se eu não estou pulando nada aqui no roteiro. Antes de falar de fazer conta, tem alguns tipos de dados que são mais complexos do que isso. Que a gente vai precisar usar um pouquinho. Um deles eu já tinha usado para vocês aqui, eu não falei, que é texto. Então, quando eu coloco uma coisa entre aspas, essa linguagem de programação vai entender que isso é um texto. Um texto é uma sequência de caracteres, cada caractere é um número, então ele é um complexo complexo, feito de vários e vários números e uma quantidade variável de números. Então, se eu salvar isso aqui, rodar, aqui ele coloca, isso é um texto. Outro tipo complexo de dados é uma sequência, que a gente costuma usar o termo em inglês array. A tradução literal seria arranjo, mas a gente não costuma falar muito isso. Inclusive dá para misturar tipos aqui. Então, quando eu coloco uma coisa entre colchetes, essa linguagem entende como uma sequência. Se eu imprimir isso, vai aparecer ali 1, 2.5 e ASD. Aqui ele colocou as aspas para diferenciar do resto. E eu posso ter qualquer tipo dentro dele, inclusive eu posso ter outras sequências dentro dele. E aí tem o tipo mais complexo de todos desses iniciais, que é o que a gente chama nessa linguagem de dicionário. Tem um nome diferente dependendo da linguagem que você está usando. Algumas chama, em JavaScript chama de objeto, em Lua chama de tabela, tem vários nomes. Mas a gente basicamente escreve. E aí o que ela é? Ela é um conjunto de pares, onde cada par tem uma chave e tem um valor. Então aqui o que está antes dos 2 pontos é a chave e o que está depois é um valor. Então a ideia é que, eu escrevendo esse dicionário, a ideia é que, da mesma maneira que quando a gente abre um dicionário, a gente procura uma palavra ter uma explicação, né? É como se as palavras fossem uma chave no dicionário. Então eu consigo acessar os campos desse dicionário usando a chave para descobrir qual é o valor associado. Então, um exemplo mais prático disso, eu posso, por exemplo, ter um dicionário com os nomes dos jogadores numa partida. Então tem lá jogador 1, jogador 2, jogador 3. Então qual que é o nome do jogador 2? Eu percuro pela chave do jogador 2 e eu vou achar que o nome dele é Zequinha. Então lá eu consigo descobrir o nome dele desse jeito. Vamos rodar isso aqui. Ele faz isso aqui, ele só abre as chaves e quebra. Então quando eu uso chaves, ele vai entender como um dicionário. Então aspas é texto, colchete, sequência, chaves, dicionário. E esse aqui que está com parênteses é o Vector 2. Esses são os tipos que a gente vai usar hoje. Mais pra frente a gente vai ver como definir tipos novos, mas vai ser bem pro finalzinho.
Tá bom. Então, e aí, como eu falei, não adianta nada a gente só poder criar coisas, criar esses valores, a gente precisa poder fazer contas com eles. Lembrando que se vocês tiverem qualquer dúvida é só falar ou só mandar aí no chat que eu espero que alguém me avise. Então vamos fazer conta. Para fazer conta a gente costuma usar operadores. Tem vários e vários tipos de operadores, o mais simples são os operadores de aritmética, que a gente conhece já da matemática. Soma, subtração, multiplicação, divisão. E um outro operador bem comum de programação que é o operador de resto. Então, vamos voltar a desenhar bombas? Porque do jeito que eu fiz esse demo aqui, cada bomba ela tem 128 por 128 pixels, é a área que ela ocupa. Então, só que eu posiciono ela pelo centro. Então, se eu coloco na posição 64 por 64, ele começa da posição esquerda em cima, ele vai desenhar. Ah, pera aí, você tem que ser a posição XY. Eu acho que eu crashei o negocinho, eu vou ter que rodar de novo, pera aí. Tá aparecendo? Tá, né? Ok. Então ele coloca ali no que seria esse primeiro quadradinho do mapa. Se eu quero colocar uma outra bomba embaixo, como eu tinha feito antes, eu teria que mexer na componente Y, eu teria que somar 128. Então, antes eu tinha feito a conta na mão, isso dava 192. Só que, pera aí, deixa eu rodar aqui de novo. Ah, eu fiz besteira porque eu usei o mesmo nome. Cada bomba tem que ter um nome diferente. Agora sim, tem duas bombas. Só que, sei lá, pô, eu já tenho um puta computador na minha frente, porque que eu vou fazer conta se o computador pode fazer conta pra mim? Então eu vou fazer 64 mais 128. Então com isso eu consigo deslocar a bomba pra baixo. Eu posso, fazendo isso, ir aumentando. Então eu quero dois negócios pra baixo, dos 128. Deixa eu arrumar o nome dela, peraí. E aí, se eu rodo agora, vai para essas três bombas. A segunda bomba, vocês viram que eu troquei um valor pré-calculado por uma conta e ele conseguiu chegar no mesmo resultado que eu tinha feito de cabeça. Então eu consigo fazer operações matemáticas básicas e ela vai seguir as regras da aritmética. Nesse caso aqui em particular, a multiplicação é executada antes da soma. Certo? Então ele multiplicou 2 entre 28, deu 256, e aí ele somou isso no 64. Ele não somou 2 no 64 e depois multiplicou por 128. E aí tem as outras coisas. Eu posso usar a divisão, então soma é o mais, menos é menos, multiplicação a gente usa asterisco, divisão a gente usa barra. Deixa eu ver se eu consigo pensar um exemplo aqui que eu uso barra. Então, por exemplo, esse 64, ele nada mais é do que o tamanho da bomba dividido por 2. Então eu poderia fazer 128 dividido por 2, 128 dividido por 2. Aqui que vai dar exatamente a mesma coisa também. Mesma coisa, deu o mesmo resultado quando eu cliquei para rodar. E aí alguns detalhes aqui da divisão, né? Lembra que eu falei que tem números inteiros e tem números reais. Se os números envolvidos numa conta são todos inteiros, ele vai fazer uma divisão inteira, que ele vai pegar o resultado inteiro que existe. Ele não vai te dar um negócio quebrado. Então se eu dividir aqui por 3, ele vai ficar um pouquinho para a esquerda, mas... é melhor eu imprimir isso. Vou pegar aqui 10 dividido por 3, por exemplo. De fazer isso, ele vai dar 3, e não 3.36633, porque são só números inteiros. Se eu mudar para ele usar números reais, número de ponto flutuante, aí ele vai me dar um número decimal. E é nesse contexto que faz sentido aquele operador diferente que eu falei, que é o operador de resto. E quando eu faço uma divisão inteira, se ele me deu um número, se ele não fez a conta exata, quer dizer que sobrou um resto nessa divisão. Então se eu pego esse resto aqui e calculo, ele vai me dizer que é 1, né? Então 10 dividido por 3 é 3 vezes 3 mais 1, que é o resto de 1. Okay. Bom, operações matemáticas básicas, tá bom, vamos ver outros operadores agora. Tem o que a gente chama de operadores lógicos, né? Então, como eu falei, tem os tipos booleanos, que são os tipos de verdadeiro ou falso. Eles podem ter... Eu posso fazer combinações lógicas com eles. Então, tem os operadores, principalmente o operador e, o operador ou e o operador não. Então, por exemplo, vamos escrever algumas coisas. Então, se eu simplesmente mando imprimir verdade, ele vai imprimir verdade. Se eu mando imprimir não verdade, ele vai imprimir falso. Eu vou mostrar tudo isso acontecendo depois. Eu posso imprimir verdade ou falso.
Então basta que um deles seja verdade para ele imprimir que vai dar verdade. Por outro lado, se eu pedir verdade e falso, ele tem que os dois têm que ser verdade para ele imprimir verdade. Ele não deveria imprimir falso nesse caso. Vamos testar. Então, comparando aqui com o que a gente escreveu, o primeiro true é porque eu simplesmente mandei escrever true. O segundo falso é porque eu falei para ele escrever não verdade, virou falso. O terceiro verdade é porque eu falei, diga a verdade se um desses dois valores que eu passei é verdade, e um deles era. E o último, só escreva a verdade se os dois forem verdades. E eu posso combinar esses operadores, então eu posso fazer AND, OR, false, e dá para fazer o quão complexo eu quiser. Tanto nas operações aritméticas quanto nas operações lógicas e em outras operações, se eu quero forçar uma ordem das operações, eu posso usar o parênteses. Isso aqui vai continuar dando falso. Porque vai ser falso ou falso é falso. E aí esse resultado falso com verdade num E continua sendo falso. Beleza. Esses são os operadores lógicos. Próximos tipos de operadores. Nós temos os operadores de comparação. E quando eu quero comparar, em geral, dois números. Então vamos voltar aqui. Então, por exemplo, eu quero saber se 8.000 é maior que 8.000. Então esse aqui ele vai me dizer se é verdade se 8.001 for maior do que 8.000. Se não for, ele vai dizer falso. Ele diz que é verdade. Então ele sabe comparado as coisas e dizer para mim. Ele transforma essa comparação de dois números num valor de verdade ou falso. E aí tem vários tipos. Tem esse aqui é o maior, tem o menor, tem o de igualdade. Bom, eles vão sair aqui. Gente, me dá uma pausa de 5 minutinhos, eu já volto.
Alô, gente, voltei, desculpa a demora. Vamos continuar aqui. Não sei se o pessoal tá voltando aí. Vou tentar começar meio devagarzinho aqui para dar tempo de vocês voltarem. Beleza, onde a gente tinha parado, a gente falou de operadores, falando de operadores de comparação. Eu estava mostrando os tipos de operador de comparação que a gente tem. Então a gente tinha visto o maior, a gente tinha visto o menor. A gente não viu eles rodando ainda, né? Eu tô só mostrando todos os que existem. Esse dois igual seguidos é a comparação de igualdade, que é você vê se os dois valores na esquerda e na direita são exatamente o mesmo. Por que não é um igual só? Vocês vão descobrir depois. E aí tem o operador de diferença, que é assim, porque não tem como desenhar o caractere diferente. Depende de como vocês configuram a Godot, ela desenha o caractere diferente, mas a minha não está configurada para fazer isso. E tem combinações de maior igual, então isso aqui é maior igual, isso aqui é menor igual. E aí vamos ver todos esses valores rodando. Então vamos lá, vamos comparar aqui cada resultado que deu. Então o primeiro deu verdade porque 8001 é maior do que 8000. O segundo é falso porque ele não é menor. Eu tentei comparar a igualdade, disse que é falso. Perguntei se é diferente, sim, ele é diferente. Perguntei se é maior ou igual, ele é. Perguntei se é menor ou igual, ele não é. Então isso aqui eu posso usar num jogo, por exemplo, para detectar se alguém morreu. Eu vejo se a vida dele é igual a 0 ou menor ou igual a 0. Posso detectar se eu tenho dinheiro suficiente para comprar um item, sabendo se a quantidade total de dinheiro que eu tenho é maior ou igual que o preço daquele item, ou o preço vezes a quantidade de itens que eu quero comprar. Então aqui eu consigo combinar e fazer todas as contas que eu quiser. Vamos ver os próximos operadores. Esse aqui eu vou mostrar depois. Opa. Tá bom. Bom, é muito interessante eu poder colocar todos esses números, mas todos esses números que a gente faz, então ele internamente o computador pega, coloca em algum lugar da memória, faz as contas e depois desenha na tela pra gente de alguma forma. De maneira geral, o computador ou o programa que a gente está usando cuida pra gente de escrever e pegar e organizar as coisas na memória pra gente. A gente dificilmente tem um controle minucioso de como a memória está organizada, a não ser que esteja realmente programando uma coisa de muito baixo nível. No caso de jogos, por exemplo, se você estiver programando a engine no jogo, pode ser que você precise fazer esse tipo de coisa, mas não vai ser o caso em nenhum momento do treinamento. Mas às vezes eu posso querer ter um pouquinho de controle sobre como a memória é organizada. Então eu quero poder pegar, por exemplo, eu quero poder lembrar. Deixa eu pensar aqui alguma coisa interessante. Deixa eu pegar as bombas. Eu quero, por exemplo, decorar. Tipo, também tem 64 que aparece várias vezes aqui nas contas, que ele é a posição do meio da bomba. Eu não quero ter que ficar escrevendo, porque vai que eu mudo o tamanho da imagem da bomba depois. Eu quero poder deixar isso num lugar da memória que fala, pega lá pra mim a posição da bomba. Então eu não quero saber qual que é esse número, eu quero simplesmente o conceito da posição da bomba. Então, em geral, quando a gente quer fazer isso, de tipo, ter um lugar na memória que tem um valor, que a gente não sabe exatamente qual que é esse valor, mas a gente sabe o que a gente quer que ele signifique, a gente vai fazer o que a gente chama de uma variável. A gente vai falar para o computador, olha, pega um espaço da memória, guarda ele para mim e bota esse nome em cima. Então aqui eu vou botar o nome de... Vou chamar isso aqui de origem. E aí, por enquanto as variáveis elas já não precisam ser... por enquanto eu estou declarando elas separadas. Deixa eu declarar junto, é mais fácil, vai. Vou declarar aqui no começo. Já vou explicar o que significa declarar, é o que eu estou falando. Então, eu quero que isso aqui seja, sei lá, 64. Vamos fazer algo mais legal. Isso aqui vai ser um vetor 2. 64. Certo? Então, isso aqui então, essa posição básica que eu fiz. E aí eu posso agora escrever... uma vez que eu tenho essa variável definida em algum lugar, eu consigo acessar o valor dela sem precisar saber qual que é esse valor. Eu posso fazer assim, por exemplo. Em qualquer lugar que o programa esperaria que você escrevesse um valor, qualquer coisa, todos os valores que a gente viu, número, texto, vetor, eu posso no lugar colocar uma variável, e aqui no caso eu estou pegando as partes da variável, né? Como no vetor 2 ela tem a parte x e a parte y, a componente x e y eu estou pegando aqui separadamente. Isso vai dar exatamente a mesma coisa que eu estava dando até agora. Eu vou só rodar uma vez e aí eu vou explicar mais coisas. Então, ó, dá exatamente igual, continua aparecendo as mesmas três bombas. A primeira bomba está sendo lá em cima, ela está usando essa variável que a gente criou. E eu posso usar isso em todas as bombas agora.
Vou substituir aqui. Não sei se vocês conseguem ouvir minha gata miando. Okay, então o que é isso aqui? Então isso aqui eu tô falando, isso aqui é eu pedindo pro computador, olha, lembra desse valor nessa variável. E aí é por isso que aqui, porque quando a gente compara, a gente usa dois iguais, porque um igual é usado para armazenar um valor numa variável, ou alterar o valor que já está numa variável, né? Porque ela se chama variável porque a gente consegue variar o valor dela. Então eu poderia, por exemplo, aqui vir e mudar esse valor para ser 128. E aí, sei lá, vai acontecer coisas. Ah, já sei. Eu vou fazer no x. Porque aqui o que ele vai fazer é que, como eu alterei o valor da variável entre a segunda e a terceira bomba vai ficar mais para a direita que as outras. Bom, vocês viram. Porque essa variável mudou de valor no meio do caminho, foi em sequência. Eu comecei definindo ela, então eu só preciso usar a palavra var quando eu estou definindo para o computador, olha, esse nome agora significa isso. Depois, se eu for só alterar, eu posso simplesmente fazer o igual. Isso aqui é eu lendo e escrevendo coisas da memória. Então aqui eu estou nomeando uma posição, um lugar na memória para ter esse valor. Aqui eu estou lendo esse valor para descobrir onde eu vou pôr a bomba. E aqui eu estou escrevendo, alterando esse valor da variável para mudar o efeito dela. Oh meu Deus. E aí aqui eu vou começar a usar, inclusive, uma coisa diferente. Tem uma variação desse comando aqui que você não precisa passar o XY, você pode simplesmente passar um vetor 2, e ele vai entender também. Agora vamos trabalhar nesses termos porque é mais comum. E da mesma maneira que eu consigo fazer operações de soma com números, eu também consigo fazer operações de soma com vetores em R2. Né? Vai ter o significado da que a gente viu em geometria analítica ou álgebra linear. Né? Se eu somo dois vetores, ele soma componente a componente as coisas. E aqui vector 2 down é um valor, ele é uma variável da Godot que já significa o vetor que aponta para baixo. Então até fica mais fácil de entender. Eu estou dando a origem mais deslocando para baixo 128 pixels. Fica até mais interessante de entender. Mesma coisa aqui. Ele vai só ficar mais vector 2.down. E aqui eu faço vezes 2 vezes 128. Da mesma maneira que eu defini defini uma origem para o 64, eu vou definir uma variável para esse 128. Para a gente também poder fazer assim. Então com isso eu vou podendo escrever o meu código de uma maneira que tenha um pouco mais de semântica associada. Porque tem um monte de número ali, eu não sei o que aqueles números são, é um monte de conta na minha cabeça que eu fiz e eu vou esquecer daqui 5 segundos. Então eu dando nome para essas coisas, dando nomes bons, explicativos, né? Por exemplo, dist já não é ideal, talvez se fosse escrever distância, porque dist poderia ser, por exemplo, distribuição de probabilidade, então já não é um bom nome, mas vou deixar aqui porque só para ilustrar que tem como fazer o nome que você quiser, ele não precisa ser bom, o computador não vai te julgar, só os outros programadores que vão te julgar, e talvez você mesmo no futuro. Então quando rodar isso aqui, vai dar exatamente a mesma coisa que estava dando antes. A terceira bomba deslocada porque a gente alterou o valor da origem. Aqui eu vou parar um pouquinho e perguntar, tá fazendo sentido o que eu estou falando? Isso de a gente avançar em sequência, mudar os valores das coisas e acontecer isso? Tá fazendo sentido? Eu vou aceitar o silêncio de vocês como está fazendo sentido. Ok. Ok, então uma vez que a gente tem variáveis... Ah, outra coisa. Como eu falei, os valores podem ter diversos tipos. E as variáveis, a princípio, elas não têm, podem guardar qualquer tipo de valor. Mas eu posso pedir, no caso específico do GDScript da Godot, para ele só permitir valores de um certo tipo. Então, eu poderia fazer assim, por exemplo, e agora eu só consigo colocar valores do tipo certo. Se eu tentar botar qualquer outro valor aqui, ele vai reclamar. Eu vou fazer isso só, a caixa não vai aparecer o erro para vocês, mas ele vai ficar vermelhinho. Então, se eu fizesse isso aqui, ó, tá vendo que ele ficou vermelho? Ah, aparece aqui o erro aqui embaixo. Você não pode atribuir um valor do tipo inteiro num lugar que espera um vector 2.
Então eu posso pedir para o computador reforçar regras para mim. Então, no caso, eu estou pedindo uma regra de que isso aqui tem esse tipo. E esse aqui é formato de como a gente diz isso para o computador nesta linguagem. Esse é o tipo de coisa que varia bastante de linguagem para linguagem. E aí, inclusive, na Godot dá para eu simplificar, eu posso simplesmente fazer isso. E falar, quando eu faço dois pontos igual, ele vai pegar o valor do que quer que seja, vai pegar o tipo do valor que está entrando. Então, como o valor que eu estou colocando é do tipo vector2, ele vai deduzir que essa variável só aceita tipos do vector2. Aqui, como eu não coloquei, eu poderia colocar outro tipo, e só vai acontecer coisas estranhas. Então, por exemplo, se eu pegasse o dist e colocasse um valor de texto, mudei, porque a princípio ele não me proibiu, eu não pedi para ele me proibir, porque essa variável não tem tipo associado, então ele deixa, só que ele para de dar erro até, deixa de ficar vermelhinho, mas na hora que eu rodar, ele vai dar ruim. Eu acho que esse erro não vai aparecer para vocês. Ele aparece aqui essa setinha amarela, e já a setinha amarela quer dizer que aconteceu alguma coisa de errada, mas a mensagem de erro está aparecendo numa janela que eu não estou mostrando aqui. Mas basicamente ele está dizendo aqui na mensagem de erro, cadê? Operador vezes. Aqui. Ele está falando que essa operação aqui não faz sentido, porque isso aqui resulta num valor que é um vetor 2, e esse vetor 2 vezes um texto não faz sentido. O que significa multiplicar um texto por um vector 2? O computador fala, não entendi, e ele xinga a gente. Então, isso é uma coisa detalhe importante. Eu falei que o computador, programação é você dar uma sequência de instruções para o computador, só que ele vai tentar seguir ao pé da letra o que você está falando. Se você pedir para ele fazer algo que não faz sentido, das duas uma, ou ele vai, se ele for educado, ele vai dar um erro e falar, olha, eu acho que você fez besteira aqui, você tentou fazer isso com isso e isso não faz sentido. Ou ele simplesmente vai entrar num estado inconsistente, ele vai aceitar o que você falou, ele vai fazer sem perguntar e sabe-se lá o que vai acontecer dentro dele. Ele pode gerar valores quebrados, valores corrompidos, e daí pra frente nada mais é garantido no comportamento do seu jogo. Bom, e a Godot nesse sentido ela é bem didática, ela vai dar mensagens de erros, vai te dizer o que está acontecendo de errado, então aprendam a ler mensagens de erro. É uma das principais habilidades a se desenvolver como programador, é aprender a ler mensagem de erro. Vamos tirar isso aqui, vamos fazer ele voltar a funcionar. Ok, 3 bombas. Então, a gente está falando de variáveis, falamos de tipos associados a variáveis. Beleza. Vamos ver qual que é o próximo tópico. Tá. Então, variáveis são úteis quando você quer poder alterar o valor deles. E às vezes eu não quero. Só que às vezes eu não quero alterar um valor, eu quero simplesmente que ele exista e eu possa referenciar ele. Por exemplo, um valor que existe na Godot por padrão, que eu quero, a gente pode usar à vontade, é o π, a constante π. Ela existe, eu posso escrever assim π em maiúsculo. Se eu rodar isso aqui, ele vai imprimir o π para mim, porque é uma constante matemática, ela não deveria mudar de valor. E a gente pode definir novas constantes se a gente quiser também. E aí, ao invés de escrever var, você escreve const. Eu vou fazer isso aqui com essa distância, porque eu quero que ela seja constante. Então, eu vou forçar um tipo também. Então, a princípio funciona da mesma forma. A diferença é que se eu tentar mudar essa distância agora, para 256, só de eu tentar salvar, ele vai reclamar. Falar, olha, você não pode mudar o valor de uma coisa constante. Então, às vezes você faz isso, é mais uma questão de... Assim, como programação é uma coisa muito poderosa, dá pra fazer tudo o que você quiser, dá pra mandar fazer o computador qualquer coisa, como a gente acabou de falar agora há pouco, programadores gostam, em geral, que a gente possa automatizar algumas verificações lógicas. Então, olha, computador, eu não quero que esse valor mude, mesmo que eu diga que eu tentei mudar, eu quero que você me proíba de fazer isso. Então, a gente fica se pondo essas restrições para justamente evitar de acontecer erros. Então, e aqui é legal que ele me avisa antes de eu tentar rodar o jogo. Um erro que acontece antes de rodar o jogo é melhor do que um erro que acontece durante o jogo. Porque o erro que está acontecendo durante o jogo pode acontecer para o usuário. E você não quer que isso aconteça lá, você quer que aconteça com você. Vou voltar aqui. Tem que rodar de novo. Bom. Ok, bombinhas. Vamos ver o próximo tópico. Uma coisa, tudo que eu estou falando, eu estou baseando num material que foi um colega nosso que fez aqui, que é o Schneider, que ele deu esse workshop no semestre passado e ele já fez quase todo esse material, só esse demozinho que eu que fiz.
mas os assuntos em si, a sequência de tópicos foi ele que fez, e depois eu vou passar o link para vocês se vocês quiserem revisar depois. Peraí. Ah, tá. Minhas gatas estão brigando aqui atrás. Tudo bem. Bom, além de... Tem um outro tipo de constante na Godot, que às vezes é útil. Ele só tem um pouquinho mais de significado. Tipo, às vezes você tem... deixa eu pegar um exemplo. Pensa no Mario, né? Quando você está jogando Mario, ele tem vários estados que ele pode estar. Ele pode estar parado, andando, correndo, pulando. Quando ele está pulando, ele pode estar subindo, ele pode estar caindo, porque ele só causa dano quando ele está caindo. Quando ele está subindo, ele está vulnerável. Ele pode estar agachado, ele pode estar segurando um casco, mas ele tem vários possíveis estados que ele pode estar. A gente representa isso usando... Normalmente, a gente pode definir várias constantes, uma para cada estado. Mas a Godot tem um negócio que é mais útil para isso, que é o que a gente chama de enum, de enumeração. Eu posso enumerar uma sequência de valores constantes. Então, vou usar aqui o exemplo do Mario. Então, tem standing, walking, vou simplificar um pouco, jumping. Só tem esses, por exemplo. E aí eu posso... esse tipo de coisa que eu tenho que definir aqui em cima, né? Tá, tudo que a gente está fazendo até agora, a gente está fazendo aqui dentro, isso aqui eu tenho que definir fora. Depois a gente vai entender melhor o porquê. E aí eu posso colocar isso numa variável. Então, por exemplo... eu posso definir aqui um... Vou chamar isso aqui de estado. Ponto... state. Opa, não deu nome. State. Vamos ver se ele entende, beleza. E aí eu posso... Vamos só ver o que ele imprime aqui. Qual que é o valor por baixo disso? Então, você pegar aqui standing e mandar imprimir. Ele vai imprimir 0. Por que ele imprime 0? Porque internamente ele guarda isso aqui como números. Ele faz em sequência. 0, 1, 2. Só que lembrar... pulando era 2 ou 3 ou 4, não importa. Eu defino nomes enumerados e isso vira um valor interno. Não preciso me preocupar com isso. Eu simplesmente digo que eu estou standing e eu posso imprimir isso se eu quiser. É isso. É mais uma maneira, de novo, da gente se organizar e se impor restrições para evitar que erros aconteçam. Isso é bastante recorrente. Alguém falou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Não. Vamos continuar. Lembrando, se vocês tiverem dúvidas, mandem mensagens, abram a voz, podem me perguntar. Se eu estiver rápido, me avisem. Ou se estiver devagar também, podem me avisar. Bom, acho que com isso acabamos essa parte de variáveis e valores. Deixa eu ver. Isso. Agora vamos começar a fazer comandos mais complexos. Então, só para revisar que comandos a gente já viu. Fora que esses comandos de exemplo que eu fiz, né, o adicionar a bomba, escrever coisa assim. A gente viu então o comando de definir variável, definir constante. A gente viu aqui o comando de definir uma enumeração. Agora a gente vai ver, e tudo até agora aconteceu em sequência. Agora eu vou começar mostrar alguns comandos para vocês que justamente mudam a sequência dos comandos. Né? Então é um comando que fala, quando você me executar, não vá para a próxima linha, vá para essa outra linha de código. Que é o que a gente chama de comandos de controle de fluxo, porque eles controlam o fluxo de execução do seu script, do seu código, do seu programa. E de novo, esse é um negócio que vai variar de linguagem para linguagem, mas em geral eles têm mais ou menos a mesma cara na maior parte das linguagens. O mais simples de todos é o if, que é o if de cima, de uma condição. Se isso for verdade, faça isso, se não, faça aquilo. E o que ele faz é, se uma coisa for verdade, execute essa sequência de comandos. Se não for verdade, faça aquela outra sequência de comandos. Vamos mostrar. Então eu vou fazer um exemplo bem bobinho aqui. Deixa esses caras aí. Vamos definir uma constante que é... Vamos fazer como uma variável. Variável que vai ser bomb number. E a quantidade de... vamos chamar de count. Quantas bombas eu quero ter? Uma. Então, se for exatamente uma bomba, eu quero fazer isso. E aí eu posso... se for duas, eu vou fazer isso. Caso contrário, eu vou supor que é só uma bomba, então eu vou fazer só uma bomba. Eu vou apagar a bomba 3 por enquanto. Então, aqui tem uma condição. Eu tenho a variável número de bombas
Eu pergunto, o número de bombas é 2, então eu coloco 2 bombas. Se não, eu boto uma bomba só. Vamos testar isso. Então se eu rodo do jeito que tá, ele bota uma bomba só. Por quê? Porque eu botei uma bomba e ele viu que um é diferente de 2, então isso aqui é falso. Então esse comando if, ele pega o valor que eu passar para ele, que pode ser composto de expressões, contas aritméticas e variáveis e tudo que a gente aprendeu até agora, e vai ver se isso se torna um valor de verdade ou um valor de falso. Se for verdade, ele vai executar as linhas imediatamente depois dele. Se não, ele, por exemplo, se não tivesse nada aqui, se eu deletasse isso, ele simplesmente ia pular essas linhas e continuar ali embaixo. Então, deixa eu, por exemplo, fazer aqui. Só para botar. Gente. E aqui um start. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer é que ele não vai botar bomba nenhuma, mas ele vai imprimir start change. Roda. Start change. Ok. Agora, se eu faço como eu tinha feito antes, e digo que se for falso, é para ele executar então o bloco que está no else. Ele vai botar só uma bomba. E dá para continuar vendo que ele vai executar o start change. Então botou só uma bomba. E se eu mudar aqui o valor para 2, ele vai botar 2 bombas. Então com isso eu consigo controlar o que o programa vai fazer, controlando então esse fluxo de execução. Quais linhas, quais comandos eu quero que ele execute para mim. Dá para fazer coisas mais complexas, então aqui, por exemplo, se eu quiser mais números, então esse aqui é o caso de 2. Vamos fazer um pouco diferente. Eu vou fazer o que tem o caso de 1, o caso de 2 e o caso de 3 vai ser o else. Então quando eu tenho... eu só escrever aqui, aí eu explico. Eu vou só quebrar aqui a linha pra... Isso aqui, você que dividiu o comando em várias linhas não tem problema. Ele sabe que esse parênteses meio que marca o começo e o fim, então eu posso ocupar várias linhas que ele vai entender o que está acontecendo. Só fiz isso porque eu não quero passar daquela linha da direita ali. Isso é só a minha organização visual do código. Então, aqui ó, se for uma, é uma bomba. Aí tem esse elif, quer dizer, então se for tiver uma bomba, faz isso. Caso contrário, se houver 2 bombas, faça isso. Caso contrário, não foi nenhum dos casos anteriores, faz 3 bombas. Então, todas as sequências de ifs e elses, elas podem ter um if, que é a primeira condição, quantos elifs a gente quiser no meio e só um else no final. E eu posso combinar várias verificações diferentes para fazer vários comportamentos diversos. Beleza. Então vamos rodar isso aqui. Então, deveria imprimir. Deveria demonstrar 2 bombas. Que é o que está o valor ali. 2 bombas. Se eu botar 3, vai imprimir 3. Vou ter que salvar, peraí. Ok. E se eu botar 4, ele vai continuar colocando só 3. Porque eu supus que se não for nenhum nem 2 é porque é 3. Certo? Como eu falei, o computador faz exatamente o que a gente manda ele fazer. Ele não tem como adivinhar que esse número 4 está associado com 4 bombas. A não ser que a gente faça ele fazer essa associação para ele. A gente vai conseguir fazer. Só que, enfim, vocês devem perceber que se eu quiser fazer isso para todos os números possíveis de bombas, esse código deveria ser infinito, porque tem infinitos possíveis números de bombas. Então fazer else if para tudo não é o suficiente. Para isso a gente vai ter fluxos de controles mais interessantes para usar. O primeiro deles é o enquanto, do inglês while. Então, e aí com isso eu posso fazer um número mais interessante de bombas. Eu posso também fazer um... eu vou chamar isso aqui de contador. Ele vai começar do 1. Eu vou começar do 0, já vou explicar porquê. Aí tem enquanto contador counter for menor do que bound count. E aqui a gente vai ter que fazer um pouquinho de conta. Quero essa aqui. Vou apagar tudo isso daqui. Eu vou fazer assim para ficar mais claro. Tá bom. E aqui eu vou fazer uma coisa interessante. Primeiro, o nome. Cada bomba tem que ter um nome diferente. Então eu vou fazer isso mais counter. Acho que eu não mostrei o que o operador mais faz. Eu falei que às vezes ele não sabe o que é fazer uma operação com texto, mas especificamente texto com número. O que ele vai fazer é que ele vai pegar e fazer o que a gente chama de concatenação. Ele vai pegar o número e colocar exatamente depois. Então vai ser. Se o valor for 0, isso aqui vai virar bomb 0. Na verdade ele não gostou. Eu tenho que transformar isso numa string.
Eu vou ensinar uma coisa de fazer um jeito mais legal. Não, vai fazer assim mesmo. Eu vou fazer var. Isso aqui é um comando que eu estou ensinando para vocês agora. Ele transforma um número numa string. Pronto. Agora ele vai entender. Pronto, parou de reclamar. Então, isso aqui, o número vai virar o texto que representa aquele número e eu vou concatenar ele depois da palavra bomba. Então, essa aqui, a primeira linha é, então, o nome da bomba. A segunda linha vai ser onde eu quero colocar a bomba. E aqui eu vou ter que fazer um pouquinho de contas, mas basicamente é sempre parte da origem. E eu vou sempre fazer um deslocamento para baixo, que é proporcional a essa distância. Só que o número de vezes que eu faço deslocamento é um número de vezes igual ao counter. E é por isso que eu começo ele como 0. Então, sem saber o que é o enquanto, finge que não existe um enquanto. Eu simplesmente estou executando esse comando aqui de baixo. O que vai acontecer? Vai pegar a origem, que é 64, 64, vai pegar um deslocamento para baixo de 128 pixels e multiplicar por 0, que vai dar 0. Então ele vai desenhar na origem. Eu estou pegando a origem e somando o vetor 0. Então isso aqui sozinho desenharia uma bomba na origem. Se esse contador valesse 1, ele desenharia na origem, deslocada da distância uma vez. Se isso aqui for 2, ele vai colocar uma bomba na origem deslocada da distância vezes 2. Certo? E aí, para eu conseguir desenhar quantas bombas eu quiser, eu vou usar o enquanto. O que esse comando faz? Ele fala, olha, enquanto... Toda vez que quando ele chega ali na primeira vez, ele vai executar essa expressão, vai ver se ela é verdade ou falsa. Se ela for verdade, ela vai executar a sequência aqui de linhas dentro desse while. A gente chama de dentro quando tem essa deslocação para a direita. Também tinha nos ifs, eu acabei não explicando. A gente chama isso aqui de indentação. Ela meio que define então o que são esses subblocos de código, essas subsequências de código. Então ele vai executar essa subsequência dentro do while. A primeira vez que entrar, ele vai executar se aquilo for verdade. E aí o que vai acontecer é que depois de terminar de executar, ele vai tentar verificar a condição de novo. E a condição, nesse caso, ela vai continuar sempre sendo verdade, porque 0 é menor do que 4. Então, a ideia é que eu quero contar as bombas de maneira que eu consiga chegar ali no 4. Então, combinando esses dois comandos, o comando de adicionar a bomba com o comando de aumentar essa variável de contador de 1 em 1, o que vai acontecer? A primeira vez que ele entrar, o contador vale 0, ele vai colocar na origem. Aí ele vai somar de 0 para 1, vai virar 1. E ele vai verificar de novo, 1 ainda é menor do que 4? É. Então ele vai colocar uma bomba chamada bomba 1 na origem deslocada uma vez. Aí o contador vai virar 2. Ele vai entrar aqui de novo e falar, 2 é menor do que 4? É menor do que 4. E aí ele vai repetir isso, deslocando cada vez mais a bomba e sempre com um nome novo, até esse contador de 1 em 1 chegar no 4. Quando for exatamente 4, 4 não é menor do que 4, ele vai parar de executar esse subbloco e vai executar o que vem depois. Deixa eu voltar aqui. Esse end. Então, se eu executar isso aqui, ele vai colocar 4 bombas exatamente do jeito que a gente está fazendo até agora. 4 bombas e ele termina com end. Aqui, também, de novo, aqui começa a ter mais um salto lógico da programação, que é a gente combinar esses comandos para poder fazer comportamentos mais complicados. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Essa aqui é realmente muito importante que vocês perguntem e ver se vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui. Olha para esse código, vou dar um tempo para vocês olharem para ele, ver se está fazendo sentido para vocês. O Luciano falou para eu... Ah, vocês mandaram joinhas, boa. O Luciano falou que se vocês querem mandar dúvida, você pode mandar dúvida aqui no chat do canal de voz, mas vocês também podem mudar no canal do Vem Treinar, que é o canal onde a gente estava divulgando as coisas do treinamento, e a gente olha e a gente responde, se vocês mandarem as dúvidas por lá, não tem problema. Mas então, beleza, vou supor que vocês estão conseguindo acompanhar. Então, com isso aqui eu consigo fazer o que a gente chama de iterações. Eu vou iterando nessa variável de contador, ela vai aumentando e eu vou colocando bombas, colocando cada vez mais para frente. Esse aqui é o uso do while. Na prática, dificilmente a gente usa esse while desse jeito. É meio raro a gente usar o while. A gente usa o while em umas coisas mais complexas. A gente usa uma versão mais simples, enxuta dele, que é o for. Que ele meio que ele automatiza esse processo de somar de 1 em 1. Que é muito fácil. Eu simplesmente faço for counter in bomb count. Eu simplesmente faço isso. Eu não preciso fazer isso, ele vai fazer isso para mim. Isso aqui vai ser exatamente a mesma coisa. Para contador em 4,
né, que é o valor aqui do bomb count, repita esse valor, e cada vez que ele executar uma vez, ele vai aumentar. Ele vai automaticamente ele começa do zero. É meio que comum em programação a gente começar contando do zero, justamente porque para esse tipo de conta aqui deu pra ver que começar do zero foi muito útil, porque eu simplesmente multiplico por esse contador, e na primeira iteração ele vale zero, portanto eu desenho na origem. E não, se ele começasse do 1, ele ia desenhar deslocado e ia ficar um espaço vazio lá em cima. Ia desenhar todas as bombas um passo para baixo. E aqui ele está fazendo implicitamente, escondido automaticamente para mim, no final dessa subsequência, ele soma 1 no contador. Então isso aqui vai dar exatamente a mesma coisa que estava dando antes. Deixa eu executar aqui e salvar, rodar, dá exatamente a mesma coisa. Se eu quiser, por algum motivo, pular de 2 em 2, aí eu tenho que usar um negócio especial da Godot que chama range, que é de intervalo. Aí eu quero que isso aqui vá do 0 até bomb count, indo de 2 em 2. Eu posso. Isso aqui é um comando que ele se transforma num valor. Ele é um comando meio especial da Godot, é meio difícil explicar exatamente o que está acontecendo aqui. Mas ele recebe. Ele espera que você precisa que você especificar três coisas para ele. Primeiro é qual que é o valor inicial, 0. Qual que é o valor alvo dele, que é o 4. Então ele vai fazer enquanto o contador for menor do que esse valor. E de quantos em quantos passos eu quero que ele pule. Então ele vai de 2 em 2, que vai acontecer que ele vai desenhar a primeira e a terceira bomba. Ele não vai desenhar nem a segunda nem a quarta bomba. Tá bom? Então, se eu quiser por algum motivo pular de 2 em 2 e só desenhar nas casas pares ou só nas casas ímpares, dá pra eu fazer isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Parece que não. Beleza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no roteiro. A título de curiosidade, eu vou mostrar pra vocês o que acontece se a condição nunca vira falsa. Porque aqui é uma coisa muito importante, o computador faz exatamente o que você pede. Se eu pedir para ele fazer uma coisa e repetir uma subsequência enquanto algo for verdade e essa coisa nunca deixar de ser verdade, ele vai executar para sempre. Pelo menos ele vai tentar. Então, por exemplo, se eu não somasse o contador e eu simplesmente perguntasse se ele é sempre menor do que isso, deixa eu voltar do jeito que a gente estava antes, counter 0. Se a gente fazer isso aqui, o que vai acontecer é que ele vai adicionar muitas e muitas bombas na posição 00. Para a gente perceber que ele está fazendo isso, eu vou fazer isso aqui. Eu vou só mandar ele escrever isso aqui pra gente ver isso aqui vai aparecer várias e várias vezes e ele nunca vai escrever esse end, porque ele nunca vai chegar aí. Vou rodar, eu espero que nada exploda. Tá. Ele explodiu, tá. Ele não consegue, tipo, como ele está preso naquele while, ele nunca sai daquele while. Deixa eu desligar ele aqui antes que ele estoure meu computador. Como ele nunca sai daquele while, ele nunca sequer dá uma chance da Godot atualizar o que está desenhado na tela. Ele está preso aqui. A Godot inteira está presa nessas 4 linhas de código, nessas 5 linhas de código, porque eu mandei ela ficar presa, certo? O meu código está literalmente mandando ele ficar preso aqui. Às vezes é difícil de entender por que o nosso código está fazendo algo que a gente não esperava que ele está fazendo, mas ele está sempre fazendo exatamente o que a gente pediu para ele fazer. Tá bom, vamos voltar para o for. O legal do for também é que ele funciona para aqueles sequências que a gente tinha visto antes. Então, ao invés de eu fazer uma coisa diferente, eu vou fazer aqui for bomb positions. Isso aqui, lembra que o colchete era uma sequência? Estou fazendo uma sequência vazia. E agora eu vou adicionar coisas numa sequência. Então, for counter in bomb count. Então, eu vou dividir em 2 passos. Eu vou primeiro calcular todas as posições das bombas e depois eu vou de fato adicionar elas. Tem 2 jeitos de fazer isso. Eu vou fazer. Vou fazer assim. Igual, vou fazer do jeito mais explícito. Mas. Aí aqui eu vou copiar esse daqui. Só. Ok. É muito grande. Eu vou fazer assim. Calma. Calma, Godot. Vai ficar tudo bem, Godot. Isso. Já vou explicar. Deixa eu terminar de fazer tudo. Certo? Ele está reclamando de. Falta uma coisa assim.
Esse aqui ele tá reclamando porque... Ah. Porque ele não tem mais o contador, né? Tá bom. Eu vou ter que fazer um contador na mão. Um exemplo um pouquinho não muito didático, mas paciência. Já sei, eu vou usar isso aqui para explicar uma coisa depois. Pronto. Tá bom. Vou só rodar para ver se está funcionando e eu vou explicar o que eu fiz aqui. Perfeito. Tá bom, vamos lá. Então, só para coisa didática, eu dividi em 2 passos. Primeiro, eu vou calcular todas as posições das bombas e depois eu vou colocar essas bombas no jogo. Então, essa primeira parte aqui de cima, eu então criei uma variável que guarda uma lista de posições das bombas. Assim como eu posso somar números, eu posso somar vetores. Quando eu somo sequências, eles colocam as coisas na sequência. Então aqui eu peguei a sequência que eu tinha, o array, e eu fiz igual. Essa barra invertida ela só serve para dizer, continua na próxima linha. Tá? Ela não é nenhum operador nem nada, ela só continua na próxima linha. Aí o que ele vai fazer? Vai pegar a lista que eu já tinha e vai concatenar com uma nova lista que tem uma nova posição. E aqui ele está fazendo a mesma conta de antes. Então como ele está usando o contador, na primeira iteração desse for, que vai ser exatamente a origem, porque está somando com 0, depois vai ser a origem mais deslocamento vezes 1, origem mais deslocamento vezes 2 e assim por diante. Beleza, criei a lista, isso aqui vai concatenando no final, que eu comecei com a lista vazia, vai ser uma lista que tem n posições calculadas nessa sequência. Aí, eu posso fazer um for, que é um outro tipo de for, então esse aqui é um for que está recebendo um número, e vai fazer o contador ir de 0 até esse número menos 1. Ele usa o menor para comparar, né? Se eu fizer um for de uma coisa num array, numa sequência, ele vai, ao invés de ser um contador, a cada iteração desse for, cada vez que essa subsequência for executada, essa variável, porque no fundo isso aqui nada mais é do que uma variável que a Godot está criando para mim, vai ter a próxima posição que eu quero colocar uma bomba, e eu posso repetir aquele comando que eu já tinha de adicionar uma bomba, só que agora eu posso simplesmente usar esse valor aqui. Isso aqui é legal se eu quiser, por exemplo, mover as bombas. Eu vou fazer um exemplo disso daqui a pouco. Essa separação de calcular as posições e depois colocar elas no mundo. Agora, por que eu tive que fazer esse contador? Porque uma vez que como eu preciso de um nome único para cada bomba e eu estava usando o contador para isso, então eu tive que reproduzir o contador aqui só para poder ter um nome único para cada bomba. Eu vou aproveitar isso para mostrar um açúcar sintático que é comum em linguagem de programação, que é combinar a operação de um operador binário com a operação de escrever um valor numa variável. Então, qualquer operador binário, mais, menos, vezes, e, ou, maior igual, menor igual não, mas ou talvez até esse também. Mas todo operador que pega dois valores e combina num resultado, eu posso colocar isso junto com o igual. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor anterior da variável e operar com o que está na direita. Então isso aqui é o equivalente a eu fazer o que eu estava fazendo antes. E quando tem uma hashtag, ele só ignora. Isso que eu chamo de um comentário. Ele ignora o que está depois da direita nessa linha. Então aqui a gente pode usar comentários para documentar e fazer anotações no código. Ele ignora isso daqui. Mas isso daqui é exatamente igual a isso. E agora em diante eu vou usar esses operadores assim sempre que eu puder, porque é mais fácil. Beleza, então isso aqui cria as bombas. Beleza. Tudo certo até aqui? Tá bom. Então, agora eu vou tentar fazer o que eu falei de mover as bombas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aquele comando de sleep que eu tinha feito para vocês. Vamos fazer assim. Eu vou desenhar as 4 bombas, vou esperar um segundo, vou mover elas 128 pixels para a direita, esperar mais um segundo, mover 120 pixels para a direita e fazendo isso, vou fazendo elas indo para a direita. Então vou fazer aqui. Vou fazer isso, sei lá, um certo número de vezes. Então for. Aqui não importa muito, eu vou fazer aqui. Em geral, quando a gente quer fazer um. Aqui eu chamei de counter só para deixar claro que isso aqui é um contador, mas o normal é a gente abreviar isso para i. Isso é meio que uma convenção
semi-universal entre programadores de chamar de i, a variável contadora, ou i, j, k, mais ou menos nessa sequência. Eu coloquei um underline antes porque eu não vou usar essa variável, e a Godot reclama se eu faço uma variável e não uso. Em 3. Aí aqui eu vou começar a fazer uma coisa complicada, que eu vou colocar um for dentro de um for. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a bomba e logo depois eu vou fazer... Eu vou fazer diferente aqui. Não, não vou. Pensar. O que eu vou usar? Bound count. Bound positions. Colchete J. Essa aqui eu não tinha mostrado ainda. Vai ser bom para explicar. Mas igual. Ponto X. Tava acontecendo várias coisas aqui. Dist, que é a variável que eu tinha feito lá. Aí eu venho aqui. Mexo na posição. E aí eu tenho que dar um await de 1 segundo. De novo, eu vou só testar primeiro para ver se está funcionando. E aí eu explico o que está acontecendo. Olha lá que legal. As bombas se mexem. E só no final ele mostra o end, porque ele está executando as coisas, ele espera e tal. Vamos pro código aqui entender o que está acontecendo. Eu vou só mudar a posição para isso aqui ser feito depois. Pronto. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Então, primeiro, como eu falei, eu calculei as posições. Isso a gente já estava fazendo. Aqui eu vou pedir para fazer 3 vezes, e aí aqui mostrando que eu posso só botar um número aqui direto, eu não preciso usar uma variável. E aqui eu simplesmente quero repetir isso aqui 3 vezes. Eu não vou usar essa variável i para nada, eu só quero que isso aqui aconteça 3 vezes. E aí o que vai acontecer aqui? Eu vou primeiro eu crio as bombas, como eu já estava criando. E aqui o jeito que eu fiz esse demo, quando eu tento criar uma bomba com um nome que já existe, ele destrói a antiga com aquele nome e cria uma outra com esse nome reaproveitando. Então ele sobrescreve coisas que já têm o mesmo nome. Por isso que quando eu desenho elas para a direita, ela dá essa ilusão de que elas estão movendo para a direita. Mas na verdade eu estou apagando as bombas da esquerda e desenhando elas de novo mais para a direita. Esse é só um detalhe. E aí depois que eu criei as bombas que eu já estava fazendo, eu vou iterar. Esse aqui eu estou pegando J em Bob Count. Bob Count é um número, então esse J vai de 0 até Bob Count menos 1. Bomb Count menos 1, Bob Count. E aqui está uma expressão interessante. Aqui esse comando, na verdade, são vários comandos compostos juntando várias coisas que a gente viu até agora. Vamos por partes. Bomb Positions é uma sequência de posições. Isso aqui é uma coisa que eu não tinha mostrado ainda. Isso aqui é o... Quando eu uso o colchete para criar uma coisa que já vai estar do lado direito do igual, que é o que a gente chama de expressão, eu estou definindo uma sequência. Por exemplo, é o que tem aqui na linha 3. Eu estou definindo uma sequência de um elemento que eu estou concatenando várias vezes para fazer uma sequência maior. Quando eu faço isso junto de uma sequência que já está definida, eu estou tentando acessar uma das coisas dessa sequência. No caso aqui, eu tenho que usar um número inteiro para acessar no caso aqui, a jésima posição dessa sequência. Então, na primeira iteração vai ser 0, então eu vou pegar a primeira posição, eu vou pegar o primeiro valor. Na segunda iteração vai ser 1, eu vou pegar o segundo valor. Lembrando sempre que, como a gente viu, tudo começa do 0. Beleza, então isso aqui, junto com o colchete J, me dá a jésima posição a posição da jésima bomba. E uma posição ela é um vector 2, ela tem uma propriedade x e uma propriedade y. Aí aqui eu estou pegando a propriedade x, só a coordenada x, e eu estou somando, né, fazendo aquele igual ela mesma mais alguma coisa, a distância 128, que é a mesma distância que a gente usou para deslocar para baixo, só que eu estou deslocando para a direita. E aí depois de fazer isso para todas as bombas, eu espero um segundo. E aí ele vai voltar lá para cima, ele vai recriar as bombas, destruindo as antigas e criando elas mais para a direita, e depois vai deslocar as posições todas de novo. Vamos rodar de novo, para ver isso em ação. Espera um segundo, e aí ele imprime o texto. Deu para entender? Tá ficando cada vez mais complexo. Aqui a gente tem um for dentro de um for, a gente está acessando uma sequência, alterando os valores da sequência. Deu para entender esse exemplo mais complicadinho? Vou aproveitar enquanto eu espero vocês responderem para tomar alguma coisa aqui. Beleza. Como ninguém falou nada, eu vou seguir. Ah, vi um joinha. Tá bom.
Tá, por isso eu estava explicando for, eu expliquei então que eu consigo fazer um for para iterar numa sequência de valores, né, num array aqui, no caso era bomb positions. Consigo fazer isso para alterar o bomb position, dá para fazer várias coisas. Aqui eu fiz desse jeito, vai ser difícil explicar, depois eu explico. Se der tempo eu explico por que eu fiz desse jeito especificamente. Tem outro jeito de fazer. Vamos ver aqui meu roteiro. Só pra completar, da mesma maneira que para acessar coisas de um array eu uso o colchete, eu também uso array para acessar coisas de um dicionário. Então eu vou colocar aqui embaixo. Deixa eu fazer isso no começo para ele não ter que esperar toda a animação. Então se eu faço. Se eu crio uma variável aqui que é dicionário qualquer coisa. É. Rebels 42. Eu posso fazer isso aqui. Ele vai pegar. É assim que eu falei, né? Que o dicionário ele é eu acabei não explicando nem como que usa, mas o dicionário ele é um conjunto de pares de chave e valor, e a maneira como eu uso a chave para acessar o valor associado a ela é usando esse operador colchete, que esse tipo de operação é a operação de acesso, de indexar algo usando uma chave. Em sequências, o índice é sempre um valor inteiro começando de zero. Em dicionários, essa chave, esse índice é qualquer chave possível. Né? Inclusive, se eu tentar usar uma chave que não existe, ele vai dar erro. E eu não vou fazer isso. Vou fazer de um outro jeito, então. Deixa assim. Se eu tentar usar uma coisa que não existe, simplesmente vai dar erro. Eu não vou mostrar porque é meio chatinho aqui de ficar reiniciando a coisa. Mas só pra mostrar ele imprimindo aqui. Então, olha, esse 42 que ele tá mostrando aqui é daquele dicionário que eu fiz. E aí ele continua fazendo a animação das bombas e beleza. Ah, ok. Vou fazer uma coisa diferente. Só pra combinar também, só pra ficar uma coisa mais divertida. Eu tô usando bombas de exemplo porque eu quero fazer alguns exemplos que eu explodo essas bombas. Como que eu vou explodir essas bombas? Eu vou explodir elas. Deixa eu ver o que eu vou reaproveitar desse código aqui. Eu vou reaproveitar isso aqui. Isso aqui eu não vou querer mais. Tá bom. Tá, eu vou fazer aqui, então eu desenho as 4 bombas e depois de 2 segundos eu vou fazer todas as bombas explodirem. Para fazer elas explodirem, eu vou usar 2 comandos novos que eu não tinha introduzido no começo, que são também comandos que eu criei para isso, que é o comando de remover objeto, que ele remove qualquer objeto dali. No caso, vai remover uma bomba, e eu tenho que dizer por nome. Então, por exemplo, se eu botar a bomba 0, ele remove a bomba 0. E outro que é, da mesma maneira que eu posso adicionar bombas, eu posso adicionar explosões. Ela também tem que ter um nome. Vou botar a origin aqui. Então, só para demonstrar uma bomba explodindo. E 2 segundos, então ele vai pegar a bomba 0 e vai remover ela e colocar uma explosão no lugar dela. Né? Então, de novo, essas bombas explosivas são puramente visuais, elas não têm nenhuma lógica de jogo de verdade. Inclusive, quando você estiver fazendo um jogo é meio que isso, né? Vocês que tem que ir lá manualmente falar pro computador: olha, quando uma bomba acaba o tempo, você tem que remover ela e colocar uma explosão no lugar. É o que eu estou fazendo aqui. Então ele vai primeiro colocar as 4 bombas, contar 2 segundos e aí. Deu alguma coisa errada. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Curioso. Tá bom. Já entendi o que aconteceu. Um detalhe muito pequeno que não é muito importante. Pronto, foi isso que aconteceu de errado. Não vou explicar, não é importante o que deu de errado no momento. Por que ele tá reclamando? Não tá reclamando, tá bom. Agora sim, 4 bombas, conta 2 segundos. Explode uma bomba. Que bonito. Deixa eu só. Exatamente, o código explodiu ao invés da bomba.
Então eu consigo explodir uma bomba, agora eu quero explodir todas. Então é só eu fazer um for e mandar explodir todas as bombas. É pegar esse código aqui que eu tinha aqui só para uma e fazer funcionar em todas. Então, eu vou fazer algo mais legal, eu vou usar um dicionário. Aqui, eu vou trocar, agora na sequência eu vou usar um dicionário, que aí eu faço... Fazer uma coisa um pouquinho diferente, mais interessante. Ele tá reclamando. Positions, bomb name. Aqui... não preciso de nada disso, eu posso só colocar a posição direto. Bom, foi bom porque eu mostrei como que funciona fazer isso com sequências, agora eu vou mostrar como que funciona fazer isso com dicionários. Eu não preciso desse contador mais, e não faz muito sentido. Então agora o Bomb Positions ele é um dicionário que associa o nome da bomba à posição que ela tem que estar. Ok, não preciso mais de você. Isso é bom porque agora eu posso repetir esse for aqui, mesma coisa. Tá, não, ele ainda vai me dar, vai ser um pouco ruim, mas tudo bem. Eu vou ter que fazer o contador de novo, para dar o nome das explosões. Então, mas aqui eu posso só remover a bomba pelo nome e adicionar uma explosão como sendo isso, mais counter. Opa! Counter mais igual a 1. Pronto. Ele não gostou. Ele não gosta que eu faça isso. Tem que ser var to tr. Vou rodar para ver se está tudo certo, se não vai explodir nenhuma bomba na minha cara. É só explodir primeiro. Por que eu esqueci de fazer isso daqui? Eu tenho que fazer isso daqui também. Bomb positions bomb name. Pronto. Agora sim. Bum! Todas as bombas explodem. E vamos entender o que está acontecendo aqui agora. Então, de novo, até aqui eu só criei as bombas e coloquei elas. Aí eu mandei esperar 2 segundos. Aí eu... mudou aqui, desculpa. Agora as bombas estão sendo colocadas no dicionário. Então aqui eu só usei uma variável para simplificar o código. Isso é uma boa prática, você fazer várias variáveis só para você tipo, quebrar as suas contas em vários passos para deixar mais claro. Então, o nome da bomba é bomba concatenado com um contador. Aí eu uso isso como chave para, no caso aqui eu não estou lendo, eu estou adicionando algo no dicionário. Então eu estou pegando o dicionário e inserindo associado à chave nome da bomba a posição dela. Agora, quando eu itero, eu posso, assim como eu podia iterar por um array, eu posso iterar por um dicionário. Quando eu faço isso, eu estou iterando em geral só pelas chaves. E as chaves são os nomes das bombas, por isso eu chamei de bomb name. E aí, para adicionar a bomba, eu uso esse bomb name e eu indexo no dicionário para descobrir a posição. Então aqui já vai ver que o código ficou bem mais bonitinho. Aí sim, eu espero 2 segundos. Aí eu itero de novo nesse dicionário, eu removo a bomba usando o nome dela e eu adiciono uma explosão. Aqui no caso eu preciso do contador para criar um nome de explosão. E eu adiciono na posição em que a bomba estava. Beleza. E aí isso faz isso que a gente acabou de ver, vou rodar de novo. E aí colocar as bombas e elas explodem. Bom. Muito legal, né? Mais uma pausa dramática para ver se está tudo fazendo sentido para vocês. Enquanto eu vejo quais são as próximas coisas que eu vou falar. Acho que eu vou pular esse aqui. Eu vou pular esse aqui para os próximos, porque já está dando 1h30. Então, pra gente eu vou estourar uns 10, 15 minutinhos, tá, gente? Lembrando que se vocês puderem sair, tudo bem. Eu tô gravando, vai dar pra ver depois no YouTube.
Só torcendo muito pra gravação não dar erro. Tá bom. Então eu vou pular. Deixa eu ver se teve alguma dúvida. Parece que não. Tá bom. Tá. Então, uma das coisas que tem aqui no guia do Schneider, se vocês quiserem ler depois, é que ele fala de mais um tipo de controle de fluxo, que é o match. Ele é tipo um if, mais poderoso. Não vou explicar, recomendo que vocês olhem. Ele é bem bacana, ele é bem poderoso, esse match da Godot. Ele parece com o switch de algumas linguagens de programação, só que ele permite fazer coisas mais elaboradas. Então, se vocês tiverem curiosidade, dê uma olhada. Eu vou pular, não é muito comum de usar, mas é legal. Eu vou falar de como criar. Eu falei até agora que ainda usamos vários comandos. Eu falei que dá para ter comandos customizados. Eu vou explicar como se cria comandos novos. E o grande plot twist é que a gente estava fazendo isso o tempo todo. Todo esse código aqui que eu falei, ignora tudo, o que importa é que a execução vai começar da linha 6. Por que a execução vai começar da linha 6? Porque essa linha logo acima da linha 6, a linha 5, é o comando que a gente usa para definir comandos, que é o que a gente chama de uma função. Então, funções em programação, elas são pacotes de comandos. Elas guardam dentro delas, empacotam dentro dela uma subsequência de comandos. Então, da mesma maneira que o for, o if, o while, eles têm subsequências de comandos, a função também tem, né? Como dá para ver pela indentação. Então, tudo isso aqui é uma subsequência de comandos dessa função. Toda função tem um nome e tem uma sequência de parâmetros. Já vou explicar o que são os parâmetros. O que importa é, eu posso depois executar essa função, pedir para ela executar, chamando ela pelo nome. Então, se eu escrevo o nome dela em algum lugar que ela está acessível para mim, o computador vai entender que, ok, então eu vou pegar essa função pelo nome, pegar a subsequência de comandos delas e executar aqui no lugar que você invocou ela. E se vocês forem pegar todos esses comandos customizados que eu fiz, então, por exemplo, o comando adicionar bomba, é isso, ele é uma função. Inclusive, na Godot você pode segurar o Ctrl e clicar, que ele vai ir para a definição. Então, isso aqui, ó, isso aqui é o código, não importa esse código, tá? Só usando aqui, tipo, ó, tá vendo? Função adicionar bomba, ele chama uma outra coisa que não importa, mas isso aqui é uma subsequência. Sempre que a gente está usando lá game.addBomb, é isso aqui que ele está executando por baixo. Isso aqui, por sua vez, executa outras coisas por baixo. E aqui que é o grande poder da programação. É você combinar comandos sobre comandos, fazer composições super complexas. Você consegue, tipo, com uma linha de código, mandar um satélite atirar um laser. Sabe? É isso que é o legal da computação. Assim, é o poder que você pode ter de automatizar as coisas fazendo composições de comandos. E aí eu queria mostrar especificamente qual que era. Esse run. Esse run, por sua vez, onde que ele é executado? Só para mostrar onde que ele está sendo chamado. Ele está sendo chamado aqui, ó. Então, todo aquele código que está sendo executado está sendo chamado aqui. Não importa esse contexto. O que importa é, basicamente, quando aperta aquele botão de run, ele vai fazer umas coisas e vai chamar. Ele vai chamar a função run. Tem essa parte do ponto aqui que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas o que importa é, tá aqui, ó. Tá vendo o nome? Tanto que se eu segurar Ctrl e clicar, ele vai vir para o nosso código de exemplo. Então é assim que a gente define comandos mais complexos. A gente faz uma função que tem um nome e quando a gente executa esse nome, ele vai executar a subsequência de comandos que a gente criou para ela. Beleza? Vamos entender parâmetros agora. Parâmetros. Eles são definidos logo depois do nome da função, usando parênteses também. Então vocês viram que eu já usei parênteses algumas vezes aqui, né? Quando eu adiciono bomba, eu uso esses parênteses. Então tem uma relação entre o parênteses de quando eu executo a função e do parênteses de quando eu defino a função. Aqui eu estou definindo. Quando eu estou definindo, a gente chama isso aqui de parâmetro. Quando a gente executa a função, a gente chama isso aqui de argumento ou valor. O valor que eu estou passando para essa função. Então, eu posso definir vários parâmetros. Aqui no caso essa função só tem um, mas eu vou, por exemplo, fazer uma função aqui para a gente, que vai ser a função define bomb positions. Bomb count. Vou até usar o mesmo nome para deixar bem claro. Isso aqui. Cá. E eu posso fazer. Vou explicar tudo o que está acontecendo. Peraí.
e não está funcionando. Aqui é para ter um S. Esses dois aqui eu vou ter que mover para cima. Bom, vai tudo fazer sentido. Ah, tá certo. Tá bom, deixa eu ver se está funcionando. O que eu acabei de fazer não mudou absolutamente nada em termos de comportamento. Vai acontecer exatamente a mesma coisa que estava acontecendo antes. As bombas vão explodir. Mas eu reorganizei o código. A gente chama isso de refatoração, que é quando você altera o código, mas o comportamento visível dele continua exatamente igual. Em geral, a gente faz a refatoração para reorganizar as coisas para facilitar a nossa própria vida, porque geralmente a gente precisou refatorar porque alguma coisa está deixando a gente louco no código. Vamos explicar o que eu fiz. Então, eu defini um novo comando, que é aqui, ó, define bomb positions. E a ideia é, ele define as posições das bombas, e tudo que eu preciso dizer ele é quantas bombas existem. Deixa aí mesmo. Então, como acontece? Ele define um parâmetro chamado a contagem de bombas, e no fundo, esse ponto nada mais é do que uma variável que existe dentro desta função que eu posso usar como qualquer outra variável. A ideia é que essa variável ela é exposta para quem executa, quem chama a função, para que quem está chamando a função defina qual que é o valor dessa variável, passando como um argumento. Então aqui, quando eu executo esse comando que a gente criou, essa define bomb positions, eu digo para ele quantas bombas eu quero que ele crie. E ele vai executar esse código usando esse número. E eu posso trocar. Se eu fizer 5 bombas, ele vai passar 5 e ele vai criar 5 bombas. 5 bombas. Se eu quiser só 3, e todas explodem. Todo o código está totalmente baseado nos valores das variáveis. A gente não está usando mais valores fixos. Então, opa, deixa eu salvar. E aí só 3 bombas. Explodem. Agora explicando um pouquinho mais. Então, beleza, o parâmetro é uma variável, então eu consigo, se eu seleciono aqui, ele destaca para mim, então eu uso ela para fazer o for, iterar e criar todas as posições. E a única coisa diferente aqui que a gente tem que esse comando, além dele fazer coisas, ele criar as posições, ele tem que providenciar, né, essa é uma variável que ele criou dentro dele. Para que quem executou a função consiga acessar essa variável, esses dados na memória, eu tenho que devolver esse valor para quem me chamou, para quem me executou. E por isso eu uso return, de devolver. Então eu chamei, passando uma contagem de bomba, e isso aqui vai devolver, vai retornar, vai resultar no dicionário de posições de bomba que a gente criou. E aí eu atribuo isso numa variável e faço tudo o que eu já fazia antes. Pausa dramática. Tem perguntas? Não parece ter. Legal. Você pode estar se perguntando quando que vale a pena fazer uma função, quando que não vale a pena. Isso é uma coisa que vocês vão desenvolver com experiência. A regra tipo, mais batata de lembrar quando vale a pena fazer uma função é quando você tem código repetido. Se você tem um código que está exatamente igual, duplicado em pelo menos 3 lugares, já está valendo a pena você fazer uma função para isso. Porque o que acontece? Quando tem um código duplicado em vários lugares, que é exatamente o mesmo código, putz, agora a bomba ela tem quanto tempo ela leva para explodir quando eu criar a bomba. Então você tem que ir em todos os lugares que tem aquele código de criar a bomba e modificar eles, porque esse código está duplicado. Então, se tem 10 lugares no seu jogo que cria a bomba, cada vez que você muda o processo de criar a bomba, você tem que mexer nos 10 lugares. Se você, ao invés disso, pega esse código de criar a bomba e coloca numa função que é chamada em 10 lugares, quando muda o processo de criar a bomba, você só precisa mudar na função que cria a bomba. E todos os 10 lugares já vão estar funcionando automaticamente. Então esse é o critério mais fácil de saber quando vale a pena eu colocar numa função. Tem outros critérios mais sutis, que vocês vão desenvolver um senso para isso conforme vocês desenvolverem experiência em programação. E tem outras questões, tipo, onde eu defino a função, qual é o nome dessa função, que parâmetros ela tem, o que ela devolve, o que ela não devolve, porque uma função pode não devolver nada se a gente não quiser, ela pode só fazer coisas. Enfim, aí entram outras questões que não entram no mérito desse workshop. Tá bom. Então, é assim que eu defino funções. É assim que eu faço. Aí tem uma coisa meio que subentendida aqui, que é a noção de escopo. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Uma coisa que eu fiz e não expliquei porque eu fiz, eu peguei aqueles valores de origem e distância e movi aqui para fora das duas funções. Por quê?
Da mesma maneira que para uma função permite que quem chamou ela tenha acesso ao resultado dela, ela precisa devolver, isso aqui acontece porque as variáveis que eu defini dentro de uma função só são visíveis, acessíveis dentro dessa função. Então eu preciso passar para que a pessoa de fora, quem chamou ela, consiga usar isso, eu preciso devolver isso. Ou eu defino essa variável num lugar, num escopo, que as duas funções envolvidas tenham acesso. Então, no caso aqui, esse arquivo como um todo, que é um script da Godot, eu posso definir as coisas no nível do script, né? Com muitas aspas, é como se esse negócio fosse global, que é o termo que se usa em algumas linguagens de programação, mas não é bem isso. Isso vai fazer sentido daqui a pouco. Isso aqui são só definidas no escopo do script inteiro. Coisas que estão no escopo do script inteiro são acessíveis por todas as funções desse script. Então, por exemplo, a origem é usada tanto para definir as posições das bombas, quanto. No caso não usa, mas ela poderia ser usada para, por exemplo, calcular a posição da explosão e outras coisas. Então ela seria acessível para essa função de baixo também. Mesma coisa para a distância. Então, ao invés de eu devolver as posições das bombas, eu poderia ter definido uma variável no escopo do script, alterado ela quando eu chamo essa função, e eu simplesmente aqui, como eu também tenho acesso a essa variável, era só eu chamar a função que vai alterar a variável e depois eu uso ela. Preferi fazer devolvendo porque eu queria mostrar como funciona esse negócio de devolver valores. O escopo funciona também para qualquer subbloco de código. Então, por exemplo, aqui, esse bomb name aqui não é... Por exemplo, tá legal que ele destacou aqui embaixo também esse bomb name. Esses bomb names são variáveis diferentes. Tem o mesmo nome, mas como elas estão em escopos completamente diferentes, não tem ambiguidade, certo? Quando eu estou usando o bomb name aqui, o código sabe que eu estou me referindo a esse e não a esse de baixo. Por quê? Porque você tem acesso apenas às coisas que estão no mesmo bloco de código que você ou nos blocos de códigos que estão acima de você. Então, esse bloco de código dentro do for tem acesso ao que está dentro do bloco do for e, por sua vez, está dentro do bloco dessa função define bomb positions, que, por sua vez, está dentro do script. Esse outro bomb name aqui está dentro desse outro for, que está dentro dessa outra função. Então ele não enxerga o que está no outro bloco for da outra função. Estão em escopos separados. Então, quando coisas estão em escopos diferentes, elas podem ter o mesmo nome, que não tem problema. Se você definir uma mesma variável, uma outra variável com o mesmo nome no mesmo escopo, a Godot vai reclamar de você. Ela vai te avisar que tem alguma coisa estranha acontecendo. Beleza? E aí, para terminar o workshop, e com isso aqui já dá para fazer muita coisa, só não dá para entender o que é esse script, né? Como que ele existe no contexto geral da Godot. E aqui a gente vai falar de um conceito que é bastante comum hoje em dia em programação, principalmente em programação de jogos é bastante comum, que é a orientação a objetos. Como eu falei lá no começo, ele tá esse desenho aí desde o começo, nem mexi nele, mas um programa, ele é uma sequência de comandos que mexe na memória, e a gente acabou de ver que a gente tem muitas maneiras de organizar como é esse acesso à memória, impor restrições, impor escopos e fazer várias coisas. A orientação a objetos é mais uma maneira de organizar a memória e organizar o nosso código para impor restrições para a gente poder não ficar louco e poder garantir que as coisas funcionam do jeito que a gente gostaria que funcionassem. O que é um objeto no conceito de programação? Um objeto é um pedaço de memória que tem algumas variáveis ali e um conjunto de funções que sabe trabalhar sobre essas variáveis. Ou seja, é um script da Godot. É exatamente isso. Então, esse script da Godot ele tem algumas variáveis ou constantes, é tudo dado na memória. Então, ele tem alguns dados na memória e ele tem algumas funções que operam sobre esses dados. Então, isso aqui, esse script, na verdade, ele define uma planta baixa, né? Um esqueleto do que é um objeto desse tipo. Então, na prática do jogo pode existir vários objetos do mesmo tipo. Por exemplo, as bombas. Isso é uma coisa que não está escondida aqui, né? Então, quando eu chamo a de bomba, ele está por baixo disso, o código que eu fiz ele vai estar criando um objeto do tipo bomba. Eu posso até mostrar a linha. Ela não vai fazer muito sentido para vocês, mas só para mostrar onde ela está. Aqui. Isso aqui é o código que está criando uma bomba. Então, quando eu crio um objeto, ele vai estar associado a um script na Godot. Isso é especificamente como a Godot funciona, outras linguagens vão ser diferentes. Então, na Godot, o script define a estrutura de um objeto, né? Os dados que ele pode guardar e as funções são as operações que esse objeto consegue fazer.
E aí eu posso criar vários desses objetos seguindo esse mesmo molde. A gente chama isso de instanciar objetos. Então, em geral, tem meio que esse esqueleto do que é a definição de que objetos desse mesmo tipo são, do que eles são compostos e o que eles fazem. E aí tem as instâncias, que são as manifestações reais desse objeto. Essa estrutura geral, essa planta baixa do objeto, a gente chama de classe. Por isso que aqui no começo é escrito class name. Então, todo script na Godot é, na verdade, a definição de uma classe, que por sua vez é usada para estruturar objetos instanciados dessa classe. No caso aqui, a sua classe é uma classe do tipo sandbox. É uma expressão que a gente usa quando eu tenho esse código que eu posso ficar brincando com os comandos dentro dele. Justamente uma caixaria onde eu posso ficar aqui montando meus castelos de bomba. E ele tem então dois dados, que é a origem e a distância. Ele tem duas funções, que são duas operações que eu defini. Essa função aqui só ela é usada por essa operação, e essa operação run ela é usada quando eu clico no botão run. E aqui na interface da Godot a mesma coisa. Esse botão ele é um objeto. Essa caixa de texto ela é um objeto. Cada bomba, cada explosão é um objeto, que por sua vez são feitos de subobjetos, que eu não vou mostrar aqui. Então tudo na Godot, todo o seu jogo é construído com vários objetozinhos que você combina eles. Isso é uma coisa que o Luciano vai mostrar melhor amanhã. E vai ficar até mais visível essa noção de objetos. Aqui, como estão usando só no código, é meio abstrato. Então eu posso definir classes. Por exemplo, eu posso definir uma classe jogador, uma classe item, uma classe monstro, uma classe fase, uma classe alavanca que abre porta, uma classe porta. Todas elas vão ter dados armazenados em cada instância dessa classe e vão ter operações. Então, por exemplo, uma porta, ela pode ter um dado que é, sei lá, a cor dela, ela pode ter um valor que é qual chave abre ela pode ter uma operação que é abrir e uma operação que é, sei lá, arrombar a porta ou destrancar, certo? Então, a ideia de objeto é ser um negócio bem... Ele tenta ser um negócio bastante didático, para você poder principalmente se comunicar com outras pessoas sobre o seu jogo ou sobre o seu programa em termos de objetos. Então, quando a gente fala de jogo é normal de falar do avatar do personagem, do item, do inventário, da mochila, da quest, do objetivo que ele cumpriu, da pontuação, do dinheiro, da loja, do NPC. Tudo isso são objetos. Todos eles têm dados e comportamentos associados na forma de operações, funções. Inclusive, quando a gente tem essas operações, essas funções de objetos, elas têm um nome especial, que é método. Vocês vão ver em alguns lugares da documentação da Godot usando a palavra método ao invés de função, ao invés de operação. Eu estou usando operação por motivos didáticos, mas os termos comuns é função ou método. Então aqui, quando a gente define, a gente usa func, que vem de function, função, mas em alguns lugares a Godot vai chamar method. Por exemplo, tem uma função que todo objeto na Godot tem e que todo mundo pode usar, que é a função hasMethod. Eu pergunto se esse objeto tem um método, por exemplo, run, que é exatamente esse método que eu estou fazendo. Que não é muito importante, tá? É só para dizer que... Só para mostrar que às vezes a palavra eles usam método, às vezes usam função, mas na Godot significa a mesma coisa. O que importa é um método é uma função associada a um objeto. E quando você roda uma função, um método de um objeto, ele vai rodar no escopo daquele objeto, ou seja, vai ter acesso apenas aos dados daquele objeto. A questão é que os dados de um objeto podem ser um outro objeto, e portanto dessa forma eu consigo acessar dados de outros objetos, porque eu tenho objetos compostos por vários objetos. E aqui a última coisa mais complicadinha que eu vou ter que explicar como objetos começam a ser estruturas complexas na memória, que tem vários campos de bits e bytes, cada um com um significado diferente, com restrições diferentes, quando um objeto tem dentro dele outro objeto, isso na verdade é uma mentira, ele não tem um objeto dentro do objeto, ele vai ter uma referência, que é da mesma maneira que uma variável tem um nome para você poder dizer para o computador, me vê aquele número, sabe, aquele que eu chamei de fulano, me vê ele. A mesma coisa com o objeto, ele tem uma referência, esse é um nome interno que a engine usa para saber todos os objetos que estão instanciados na memória. Cada objeto tem um nome que é uma referência. Então, quando um objeto tem outro objeto, ele guarda só essa referência, e aí toda vez que eu
quer executar uma função desse objeto interno, o que ele vai fazer? Ele vai lá na memória, vai pegar esse nome, essa referência, ver onde que ele está na memória e executar aquela função que eu pedi. Então, por exemplo, esse tempo todo, todos esses comandos básicos que a gente está usando, a gente está sempre começando com game ponto. Porque essa função run que a gente definiu, ela recebe como parâmetro uma referência para o objeto jogo, que ele é um objeto como qualquer outro. E ele tem métodos para adicionar uma bomba no jogo, remover um objeto, adicionar uma explosão, dormir por tantos segundos. Ok? Então, e aí fica subentendido. Disso também já aproveito para explicar que quando eu faço objeto ponto uma função, é uma composição de vários comandos que eu estou dizendo. Pega esse objeto, pega a referência dele, vai lá na memória onde ele está e executa essa função, passando esse parâmetro. Algumas literaturas vão chamar isso de mandar uma mensagem para esse objeto, que é quando você está mandando uma mensagem para o objeto, você está pedindo para ele executar um método ou aquela função com aquele nome, com aqueles parâmetros. E é isso, assim, programar na Godot e qualquer linguagem orientada a objeto é isso, é você pegar variáveis que são objetos, fazer ponto, chamar uma função e passar parâmetros, e quase tudo vai se resumir a alguma chamada de método. Então, das 15 linhas que tem aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Um terço dessas linhas são chamadas de métodos explícitas, tem chamadas de métodos implícitas acontecendo também. O resto tudo são comandos, aquele comando de definir variável, comando de iterar numa sequência, comando de esperar. Esse aqui é um comando que eu não expliquei e eu não vou explicar. Não é importante entender o que está acontecendo aqui. O importante é ele dorme 2 segundos. Não importa o porquê. Ok, acho que talvez o Luciano chegue a explicar isso aqui amanhã. Deixa eu ver se falta alguma coisa para eu terminar aqui. Então, objetos, tem métodos, tem funções, tem dados, eu posso instanciar, criar. Muitas dessas coisas vão ficar mais claras para quando o Luciano mostrar como que eu crio objetos na Godot, como que eu faço coisas dinâmicas. Mas a princípio é isso. A gente tem bombas, elas explodem. Só preciso fazer uns últimos ajustezinhos, principalmente no guia, né? Que eu peguei o guia do Schneider e eu dei uma atualizada nele. Eu devo terminar isso entre hoje e amanhã. E aí eu atualizo e eu mando o link para vocês junto com o vídeo no YouTube, para vocês poderem acompanhar de novo, repetir, ou para quem perdeu, poder assistir aqui. E aí eu vou aproveitar os últimos minutos para perguntar se vocês têm alguma dúvida final que vocês querem saber. E aí pode entrar curiosidades, qualquer outra coisa que vocês queiram entender de tudo que eu falei aqui. Está gravando? Tá gravando. Muito bom. Nenhuma pergunta, gente? Bom, se não tem nenhuma pergunta, então eu vou terminar por aqui. Deixa eu parar a gravação. Até mais, pessoas do YouTube. Espero que vocês tenham gostado, pessoas do YouTube.